Olá, vamos começar o nosso curso Storytelling na Prática, exercícios e exemplos. Estamos no módulo 1, o poder do storytelling. Aula 1, Storytelling para ensinar. Você deve ter visto que eu sou professora universitária, sou produtora. Aí você fala, nessa primeira aula ela vai mostrar para ensino. Mas espera aí, muitas coisas que a gente tem que fazer na nossa vida cotidiana, a gente tem que ensinar. Por exemplo, para vender você tem que ensinar. Você vai fazer um post, você tem que ensinar de uma certa forma, tem que ser claro para a pessoa entender, então tem que ter didática. Uma mãe que fala com o filho, ela tem que usar argumento, então ela tem que, de uma certa forma, bem implícita nisso, ela tem que ensinar. Um pitch de vendas, a pessoa tentando argumentar, conseguir recurso financeiro, conseguir um investidor. Eu tenho que ter didática muitas vezes na hora que eu estou falando. Às vezes uma conversa, um rapaz, uma moça, um casal de namorados estão conversando. Então tem que ter didática na fala e o storytelling ajuda muito nisso. A nossa concentração agora nessa primeira aula vai ser disso. Aí você pode estar falando assim, tá, mas o storytelling não é contar história? Então como assim, didática tal? Olha, story é história em inglês. Telling é contando. Então contando uma história, storytelling. É isso, mas vamos entender melhor. Olha só, coloquei aqui uma definição. Storytelling é o uso das técnicas de contar histórias a fim de reter a atenção das pessoas. Então, às vezes você lembra, por exemplo, um filme. Na época do cinema, a gente ficava 3 horas assistindo lá um filme e eu lembro que depois as pessoas saíam da sala de cinema, aquela fila no banheiro, porque parece que até esquece de ir no banheiro. Então, a história, ela tem muito poder de reter a atenção das pessoas e muitas vezes o que a gente mais quer é reter a atenção das pessoas. Ainda mais numa geração de agora, de rede social e essa disputa pela audiência, pela atenção das pessoas, esses processos transmediáticos, sai do Instagram, vai para a televisão, sai da televisão, vai para o Facebook e sai para o TikTok, é todo mundo querendo atenção, querendo vender, querendo audiência e tudo mais. Então, a gente não vai contar uma história como é num filme que tem tudo mais sofisticado, a fotografia, a luz, aquele roteiro com clímax, com viradas na história, pontos de virada, resolução do... Não, eu vou pegar algumas técnicas, entendeu? É isso que é o storytelling, que a gente usa no nosso cotidiano, que a gente usa nas redes sociais, que a gente usa para argumentar, que a gente usa para vender. Eu vou pegar algumas técnicas de contar histórias e aplicar para eu ter uma comunicação mais eficiente. É isso que a gente vai trabalhar no curso como todo e aqui, nessa primeira aula, a gente vai focar mais na questão da didática que isso tem, de tanto que eu consigo ser mais clara, de tanto que eu consigo fazer que as pessoas me compreendam muito mais, o tanto que eu consigo que um conteúdo seja absorvido pelas pessoas se eu uso a técnica de contar histórias. Uma coisa aqui, uma coisa ali, a gente vai ver isso na prática, porque esse é o nosso propósito. Agora, o mais interessante disso tudo é que você, vendo essa aula, você pode passar a observar o seu cotidiano e você vai ver que muitas vezes você deve usar o storytelling sim. Quando você está conversando com alguém, quando você está argumentando com alguém, quando você está trabalhando, quando você está em casa com a sua família, uma reunião de família ou reunião de amigos, você não conta alguma coisa que aconteceu com você? Então, isso é storytelling, você está contando uma história. E você pode ver que as pessoas ficam mais atentas. E depois elas contam a história delas para você. E aí vocês tiram algumas conclusões. Então, vamos aqui uma atenção. Storytelling é algo que acontece, simples assim. Muitas vezes a gente precisa estudar o storytelling, como a gente tem aqui nesse curso que eu estou colocando aqui para você, porque parece que no cotidiano a gente usa de uma forma natural, mas quando eu preciso trabalhar, quando eu preciso criar uma aula, quando eu preciso fazer uma venda, parece que esquece isso. E aí as coisas ficam chatas, ficam enfadonhas, as pessoas não prestam atenção em você. Parece que quando eu tenho que trabalhar alguma coisa, aquela forma automática e espontânea que eu tinha de fazer storytelling, ela some. Por isso que a gente vai trabalhar aqui bastante exercício, bastante prática,
para você ter cada vez mais inspiração e ter uma comunicação muito mais eficiente. O primeiro exemplo que eu tenho aqui é um exemplo real que aconteceu comigo numa aula, alunos de primeiro semestre de publicidade e propaganda. Eu tinha que ensinar sobre domínio, então a palavra domínio. Então você imagina, eu pego lá o PowerPoint, coloco lá no DataShow a definição de domínio. Chato, aula chatíssima. Ainda mais os alunos com sono, os alunos de repente com algum problema, desconcentrado, pensando na vida. Eu falo, eu vou explicar para você o que é um domínio. Um domínio é um endereço eletrônico que precisa de ser hospedado e ele precisa ser comprado. Pronto, chatíssimo. Agora, peraí, olha a diferença se eu usar um storytelling para fazer a mesma coisa, para ensinar o que é domínio. Então, olha só, a diferença da aplicação do storytelling para explicar o que é um domínio. Você viu sobre a atriz Larissa Manoela no Fantástico, na Rede Globo? Ela é uma atriz que faz sucesso desde criança, então quem administrou, quem estimulou a carreira dela, logicamente foram os pais, né? E olha, foi muito sucesso, mas e hoje, que ela é uma jovem adulta? Onde ficam as coisas, quem administra o quê? O patrimônio, né? Os milhões, porque realmente, muito sucesso. Então a atriz falou no programa do Fantástico que ela não tinha poder sobre o patrimônio nenhum, que para ela ir para a praia, comer um milho, ela tinha que pedir. E aí ela tá quebrando, assim, relacionamento com os pais, isso é forte, né? E ela deixou lá 18 milhões para eles. Pô, o bafafá foi alto, nas redes sociais, todo mundo falando, comentando no cotidiano e tal. E aí alguém muito esperto fez uma estratégia. Comprou o domínio www.larissamanuela.com. Sabe quanto custa no ano? R$100. Mas e aí, será que a Larissa Manoela está interessada no larissamanuela.com? Quanto que dá para vender para ela? Imagina, tá todo mundo digitando no Google Larissa Manoela, digitando no Google nas redes sociais, vai direto pro site. Poxa, então vamos vender o esmalte da Larissa Manoela, as bolsas, fazer toda uma marca de roupa, tudo mais. Poxa, as pessoas estão fazendo, estão procurando, então eu tenho aí um tráfego orgânico. E por quanto que dá para vender por ela? Para ela, né, esse site, esse larissamanuela.com, já que ela deu 18 milhões. Pois é, olha lá na internet se ainda está à venda, pode estar aí, você pode comprar por 100 por ano e vender para uma pessoa assim por 40, 50 mil, isso é comum no mercado. Aí você entendeu o que é um domínio, que é um endereço eletrônico que pode ser comprado, mas isso pode ser uma excelente estratégia de publicidade e marketing. Então você conferiu, eu falei mais ou menos assim na sala de aula. E qual a conclusão que a gente tem? Quando a gente fala de briga familiar, quando a gente fala de dinheiro, a pessoa fica... Porque isso é universal, todo mundo tem família, todo mundo tem um contexto aí, e aí pensa, ai, eu não brigaria com meu pai, com a minha mãe. Ah, mas meus pais não fariam comigo o que eles fizeram com a Larissa Manoela. Começa esse zum, zum, zum. Isso atraiu os alunos, eles ficaram atentos. E aí, nesse contexto, eu expliquei o que é domínio, porque teve uma pessoa que comprou o domínio www.larissamanuela.com. E eu lembro que ainda nessa aula, teve um aluno até que falou assim, professora, eu vou ver se o domínio Elon Musk está livre, www.elonmusk.com. E aí eu vou ver... Você imagina, né? Por quanto que daria para vender esse domínio caso o Elon Musk tivesse interesse e caso esse domínio estivesse livre. Eu lembro que foi uma aula no laboratório de informática e eles começaram a mexer com isso, começaram a divertir, ou seja, eu acredito que eles nunca mais vão esquecer o que é um domínio. E nunca mais também vão esquecer a importância, o tanto que isso comercialmente pode ser interessante, porque a Larissa Manoela faz muitos anúncios e assim, depois dessa confusão com os pais dela, ela já fez propaganda do Burger King e muitos outros na internet, então... Não sei se já recuperou esses 18 milhões que ela passou para os pais dela, mas enfim, ela está aí. E a importância da necessidade de registro.
Eu até brinquei com eles, eu tenho um site www.larissaperfeito.com. Aí eu falei, nossa, a gente pensou. Brinquei com eles, né? Falta só Manuela, Larissa Perfeito, meu sobrenome e tal. Então, eu tô mostrando aqui para você a aplicação do storytelling para eu explicar o que é um domínio, para eu explicar o que é uma hospedagem e a importância que isso tem. Então eu tive o conteúdo, que é a definição de domínio, mas eu usei a storytelling da Larissa Manoela para falar da compra como exemplo, como compra do domínio. E aí, por final, eu tenho compreensão, a definição de domínio, a importância, a necessidade de registro e também uma catarse, uma diversão, porque a história faz isso com a gente. Mexe com as nossas emoções, mexe com a nossa identidade, você se projeta na garota Larissa Manoela, nos pais dela, na família dela, no tanto de dinheiro que ela ganhou. Poxa vida, ganhar dinheiro desse jeito, ficar famosa desse jeito. São muitas coisas, mexe com as nossas emoções. E as emoções, a gente consegue alcançar as emoções através do storytelling e consegue ensinar. Então aqui a gente tem as dificuldades, né? Termos técnicos específicos, então eu tenho aqui o termo técnico domínio, eu tenho o termo técnico hospedado, que pode soar estranho. E tem diferentes níveis de consciência. Eu posso ter aluno que sabe o que é uma hospedagem, eu posso ter aluno que já sabe o que é domínio, eu posso ter aluno que não sabe nada do que eu estou falando, posso ter aquele que sabe tudo, que já registrou vários domínios e que... Então são níveis de consciências diferentes. E eu também tenho a questão de ser intangível, de ser uma coisa que não é concreta. Então são várias dificuldades para eu dar uma aula ensinando o que é um domínio. Termo técnico, nível de consciência e intangível. E agora nós vamos a um exemplo 2. Também um exemplo que eu vou te falar do cotidiano que eu tive em sala de aula para te ajudar aí a você se inspirar, como que você pode fazer para ter uma fala que as pessoas te compreendem mais, que você tem mais didática.